Salve toda pura, toda virgem, toda santa, sempre virgem. O meu intuito é para você conhecer a verdade, não cair nessas falâncias, nessas mentiras desses protestantes que odeia Nossa Senhora, como eu dizia, Apocalipse 2:17, Apocalipse 13, 5, 6 e etc. Simples. É não cair nesses argumentos desses protestantes que os pais patrísticos via pecado na Virgem Maria. Todos são unânimes e eu estou provando aqui. Enciclopédia não é dogma, não é doutrina. É para estudo. Esses protestantes que se diz que é especialista em mariologia, especialista nessa área, infelizmente, dá um passo a se tornar católico, porque está citando pais patrísticos e totalmente distorcendo o texto. Simplesmente, o Cursilho, Pio, né? O Papa proclamou formalmente dois dogmas, dos 4 dogmas marianos. A Imaculada Conceição, Pio IX, né? Em 1854, Bula Necessitat Deus, Assunção, Pio XII, né? Em 1950, Constituição Apostólica Munificentíssimo Deus, enquanto os outros dois, a maternidade divina, proclamado em 431, o Concílio de Éfeso, mas reafirmando pelo Papas, era virgem perpétua, confirmando por vários concílios e papas, como o de Latrão, em 649, o Vaticano II, são verdades antigas da tradição, formalizadas pela Igreja ao longo do século. Então, enciclopédia não refuta isso aqui, cara. Enciclopédia é só a visão, pensamento dos doutores católicos que tinha dúvida sobre essa questão. Dom Esgoto já resolveu a questão. Simples. Um dos, como posso falar, patriarca que desenvolveu, desgostou, tirou a dúvida de Santo Agostinho, de Santo Verão e tantos outros doutores que negavam e não assumia ali Romanos 3:23. Do pecado dessa geração. Todos estão privados, todos pecaram, todos estão privados da glória. Certo? Mas Maria, ela é uma exceção, preservada por antecipação. De acordo com, dá para se provar de Bíblia também, certo? Todos esses dogmas aqui, que foram proclamados, os quatro dogmas, têm alicerçamento na Escritura. Não em, como essas visões desse protestante. Todos os dogmas têm que ser, como diz o nosso saudoso Paulo Leitão, interceda por nós, meu amigo, eu aprendo muito com seus vídeos, e tanto estou escrevendo todas as suas pregações para mim ter um conteúdo muito bom de estudo, certo? Fecha o cadeado mariológico. Os cursilhos fecha todos, certo? Proclamado, prolongado pelos papas, pelos doutores, pelos bispos, pelos arcebispos, etc, certo? Os 4 dogmas marianos foram ligados pelos papas ao cursilho. Primeiro, maternidade divina, até o Tox, prova na Bíblia. Certo? Maria verdadeiramente mãe de Deus, pois gerou em seu ventre Jesus Cristo, que é Deus e homem. Proclamado no Concílio de Éfeso 431. Isso aqui dá para se provar biblicamente. O Evangelho de São Lucas deixa bem claro. Simples. Para entrar o pecado teve uma cooperadora, Eva. Para entrar a graça teve uma cooperadora, a nova Eva Maria, certo? O Concílio de Éfeso 431 já degustou sobre isso aqui, a divindade da Virgem Maria, até o Tox, quando tem os arianismos, né, as heresias, vai pra lá, mosquito, etc. Simples, já passei veneno aqui, mas é difícil, cara. Olha só, virgindade perpétua, né, sempre virgem. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Maternidade de sua virgindade perpétua, por Deus, confirmado pelo Concílio de Latrão, 649. Terceiro dogma, a Imaculada Conceição, né? Concepção. Maria foi concebida assim, o pecado original, preservada por um privilégio essencial de Deus, desde o primeiro instante de sua concepção, proclamado pelo Pio
Papa Pio, né? Acho que é X, Pio IX, né? Em 800, Pio IX, né? Em 8 de dezembro de 1854, com a bula Neftalos Deus, ó. Século I. Quarto dogma proclamado por Pio XII, Assunção, né? Foi Assunção. Ao fim de sua vida terrena, Maria foi levada em corpo e alma à glória do céu. Certo? Não experimentou a corrupção da morte. Por quê? Porque o seu ventre, o seu corpo é um sacrário vivo. Como aquela que desposou o verbo, aquela que foi o sacrário vivo de Deus aqui na terra, como Apocalipse 11:19 ali, o evangelista São João vê a nova arca da aliança, depois do Apocalipse 2:1, se tratando de Nossa Senhora, poderia ser comida pelos os vermes aqui na terra. Não, cara, é um corpo santo, um corpo incorruptível, um corpo totalmente santo. Não poderia, certo? Proclamado por Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950 como a Constituição Apostólica Munificentíssimo Deus, certo? Agora, ele tem que basear nisso, nos documentos Vaticano, Catecismo, Doutrina, Dogmas de Fé, bulas papais, escrito do Vaticano, etc. Não enciclopédia. Enciclopédia, sim. É doutrina, sim, para estudo. Não dogma, certo? Agora ele vai tentar usar aqui Santo Agostinho, é um tiro no pé também, cara. Agora o Tiago Dutra, ele citou Santo Ambrósio, já mostrando para que Santo Ambrósio é totalmente diferente desse pensamento dele. Agora ele vai citar Santo Agostinho, é um tiro no pé também, pô. Negando o dogma da Imaculada Conceição, negando essa doutrina espúria, falsa, mentirosa. Vocês não têm ideia. Isso aqui ele está usando, essa enciclopédia, é quando já não tinha definido, quando ele estava em dúvida. Depois, como eu citei no começo do vídeo aqui, os dogmas, todo proclamado, todos os cursilhos, acabou a dúvida, cara, não tem mais essa contradição. Ele quer refutar os pais, a igreja, com enciclopédia, pô. É um tiro no pé, pô. Dom José, olha o que ele diz. Porque vocês gostam de dizer assim, nós ficamos com a autoridade da igreja, o que interessa é o que foi promulgado. A igreja não havia batido o martelo, ainda havia debate sobre o tema. Nada disso. Porque vocês dizem que a tradição de vocês vem dos apóstolos. O Papa Pio IX disse que isso estava nas escrituras e nos escritos dos padres da igreja e que sempre foi crido, sempre, sendo que São Vicente de Lérins, no Comonitório, capítulo 24, certo? Século V da era cristã, ele vai indagar quem antes de Celestino, discípulo de Pelágio, ou seja, um herege, havia aberto exceção ao pecado de Adão. Quem antes daquela data havia feito aquilo? Pode ver, ele vai citando pais aqui, Pelágio, né? Bernardo de Carnaval. Bernardo de Carnaval diz, se tiver algum pensamento fora do meu, eu fico com a igreja, porque a igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Se tiver um pensamento diferente do meu, eu fico com a igreja, pô. Simples, pô. A igreja ela é a coluna sustentáculo da verdade. Por quê? Quem vai desenvolver essa verdade de dogma de fé? A igreja, pô. Os cursilhos, as bulas papais, os bispos, os presbíteros, etc, pô, de acordo com a escritura. Não tem como, já definiu, acabou essa discussão lá no século VII. Teve essa discussão? Teve dúvida? Teve. Muitos negaram? Teve. Mas já se resolveu. Simples entender isso. E a prova? O primeiro a abrir exceção seria um herege. O cara fala demais, ó. Vamos pegar o escrito de Santo Agostinho, ó. Se alguém fez a pergunta que menciona no segundo ponto, ou seja, eu garanto pra você, se você catar a continuação desse escrito aqui ele está recortado, etc. Olha só. Momento nenhum, Santo Agostinho está falando da peculiaridade de Maria, ó. Seja realmente existem pessoas completamente sem pecado, ó. Creio que não. Prefiro, com efeito, crer na Escritura, que diz
não entres em juízo com o teu servo, pois ninguém que vive injusto diante de Deus. O Salmo 143, 2, ó. Olha só. Pode dar um zoom aí e ler, ó. Vocês aí, ó, que gostam de dar trela para esses caras mentirosos. Agora vamos ver, ó. Santo Agostinho, ó. Tem vários escritos de Santo Agostinho em casa, cara. Ó. Santo Agostinho, ó. Você pode pegar aqui, ó. Os pais sustenta, ó. Santo Agostinho negou a Imaculada Conceição, ou Concepção. Tem vários. Só você ter a vergonha na cara e pesquisar, pô. Olha só. Santo Agostinho, ó, defendia a virgindade perpétua de Maria antes, durante e depois do parto. Ó. Em relação à Imaculada Conceição, a crença de Maria foi concebida sem pecado original. Santo Agostinho. Certo, doutores? Olha só. Em relação à Imaculada Conceição, a crença de que Maria foi concebida sem pecado original, Agostinho sustentava uma visão de santidade e pureza singular de Maria, a ponto de afirmar que, por causa da honra devida ao Senhor, não se deveria mencionar pecado algum, em relação a ela, embora ela não tenha formulado a doutrina da Imaculada Concepção, da mesma forma que ela seria definida no século depois. Ele é considerado um precursor da doutrina. Não está nem formalizado ainda o dogma, o Santo Agostinho já acreditava. Posição de Santo Agostinho, ó, a virgindade perpétua de Maria. Ó. Nós católicos gostamos do jeito certo. Nós não pegamos versículo sincronizado, enciclopédia, não vamos pesquisar o que Santo Agostinho diz e depois, etc. Na patrística, ou na história, ou nos cursilhos. Simples, pô. A posição de Santo Agostinho sobre a perpétua virgindade de Maria. Santo Agostinho afirmava claramente que Maria permaneceu virgem por toda a vida, antes, durante e depois do parto de Jesus. Por quê? Eles têm a interpretação correta da Escritura. E todos esses conceitos deles aqui é alicerçado com a Escritura. Não pode estar fora da Escritura. Os dogmas não podem estar fora. A visão da igreja não pode estar fora. Mas tem a tradição da Escritura. Certo? Sendo este um conceito fundamental em sua teologia mariana. É um ensinamento aceito pela igreja desde o primeiro século. O Tiago Dutra. A bateria do celular está acabando. A ausência de pecado pessoal. Ele defendeu a impecabilidade pessoal de Maria, ou seja, que ela não cometeu pecado durante a sua vida. Pecado original é graça. Santo Agostinho foi grande formulado da doutrina do pecado original. Ele argumentava que todos os seres humanos nascem com essa mancha e necessita da graça de Deus para a salvação. Na sua disputa com Pelágio, que nega a universidade do pecado original, Agostinho enfatizou a primazia da graça, aumentando que Maria foi redimida pela graça divina, uma forma singular para ser digna de ser mãe do Redentor. Pro percurso da doutrina. Seu pensamento abriu caminho para que teólogos posteriores como João Dungosto desenvolvesse argumentações teológicas que culminara na proclamação do dogma Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX em 1854. Cara, simples. Por quê? De acordo com aqui, ó, com a Escritura. A igreja não pode pensar fora da caixinha da Escritura. A igreja não pode pensar fora do magistério, da tradição. Aí o canal é pensando fora da caixinha. Que pensamento diabólico é esse, cara? Pensar de acordo com os pais patrísticos pensaram, de acordo com o magistério ensinou, de acordo com a tradição viveu. Simples entender. Temos aí prova que é mais uma farsa. Infelizmente, cara. Infelizmente. Salve Maria, sou missionário Servo Alberto.